Olá, alunos do 9º ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Essa semana eu vou estar fazendo essas videoaulas recordando o que nós já estudamos desse primeiro bimestre, tá? Vai ter 2 aulas, agora a gente vai estar fazendo as orações subordinadas e no próximo vídeo eu vou estar falando das orações reduzidas, tá ok? A gente aqui nessa semana a gente consegue encerrar a matéria do bimestre, tá? E a partir de semana que vem a gente já inicia conteúdo do segundo bimestre, tá ok? Então vamos dar uma reforçada aí, uma relembrada. Oração subordinada, nós vimos que são 3 tipos: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Primeiro a gente vai ver a substantiva, que foi a que a gente viu lá em fevereiro, né? Antes mesmo de nós pararmos. Então vamos lá, as orações subordinadas substantivas são aquelas que têm função sintática para a oração principal. São ligadas pela conjunção integrante que ou se. E aí nós temos as classificações. Elas podem ser subjetiva, quando tem função de sujeito para a oração principal. Como eu falei, você olha lá na oração principal. Se não tiver sujeito, essa oração subordinada está fazendo a função de sujeito. A objetiva direta, que tem função de objeto direto, que é aquela que não usa preposição. Temos a objetiva indireta, que é aquela que tem função de objeto indireto. Ela complementa um verbo da oração principal utilizando com preposição. Temos a completiva nominal, que complementa um substantivo abstrato da oração principal, também utilizando a preposição. A predicativa, que tem função de predicativo de sujeito, ela vem após um verbo de ligação. E temos a apositiva, que é a mais fácil, tem função de aposto, e vem depois de 2 pontos. Temos as orações subordinadas adjetivas, são aquelas que têm função sintática de adjetivo, e geralmente são introduzidas pelos pronomes relativos, né? Aí eu coloquei alguns: que, quem, qual, quanto, onde, cujo. As adjetivas são as mais fáceis. Você vê que tem o pronome relativo nela, ela tem função de adjetivo, e vem o pronome relativo, você só tem 2 classificações para ela: explicativa ou restritiva. A explicativa é aquela que explica ou esclarece algum termo da oração principal e vem separada por vírgula. E a restritiva, ela restringe ou delimita o significado de algum antecedente e não tem a vírgula. Temos também as orações subordinadas adverbiais. Elas são um pouquinho mais difíceis, que elas têm uma classificação, tem mais classificações para ela, tá? Elas exercem função de advérbio e são iniciadas com conjunções subordinativas. São 9 tipos, aí por isso que eu digo que ela é um pouco mais difícil, que ela tem 9 classificações. Mas também não é tão complicado, porque você vai olhar a conjunção e você vai ver qual é a ideia que essa conjunção exprime. E aí classifica de acordo com a ideia que ele passa. Então, elas podem ser causais, que exprimem causa. Aí eu coloquei algumas conjunções utilizadas: porque, que, como. A comparativa, da ideia de comparação: tal como, assim como, tanto como. A concessiva, que dá a ideia de permissão: embora, conquanto, por mais que. A condicional, que dá a ideia de condição: ser, caso, contanto. Conformativa, exprime conformidade: conforme, segundo. Consecutiva, exprime consequência: de modo que, de sorte que. Finais, dá a ideia de finalidade: a fim de que,
para que as temporais, que dá a ideia de tempo, enquanto, quando, desde que, as proporcionais exprimem proporção. A proporção que, a medida que. Então, essa daí são as orações subordinadas que nós vimos. E aí, isso aí tudo vocês já têm no caderno de vocês. Foram conteúdos dados em sala de aula ainda, antes de nós entrarmos, né, nesse período de afastamento. Tá ok? Então, a gente só tá dando uma recordada. Vai entrar um bloco de atividades agora, essa semana. E aí, a gente vai estar exercitando isso aí que a gente estudou, tá? Então, é isso aí. Fiquem com Deus e se cuidem.